Galera, botei os avisos. É, coloquem os nomes dos senhores para a chamada e a série, para não dar confusão, ok? É, eu vou reforçar os avisos aqui agora. Nós estamos no capítulo 6 da apostila Oriente, Índia, China e Japão. Peguem para mim os cadernos que nós vamos complementar aquilo que não deu para falar na live. Tirar as dúvidas dos senhores, é óbvio, eu vou comentando. Deixe os microfones ligados, deixe o chat vivo para a gente tirar as dúvidas de quem está com dúvida, ou então o microfone, né, ligado. Mas eu quero dar um outro aviso, já que já começou a aula, já é 9 horas. Quem não me enviou o trabalho e recebeu a notificação, alguns até desesperados já passaram e-mail para mim, favor enviar o trabalho. Não deixem de enviar o trabalho. Façam o trabalho e enviem, mesmo quem não tenha feito e recebeu a notificação, porque eu vou considerar. E outra coisa, eu tive muitos exemplos aqui daquelas trilhas que eu passei que o pessoal abriu e não finalizou. Eu vou dar um exemplo. A trilha que eu liberei do capítulo 5, no final, tinha um vídeo sobre a África. Não tinha um vídeo sobre a África? Aquele vídeo era para ser visto. Professor, sabe por quê? Porque se você não finaliza aquele vídeo, ele fica achando que você não terminou a tarefa. Então eu tive um monte de gente das trilhas que eu passei que estavam para mim incompletas. Quando eu abri para ver, é porque eles não finalizaram a trilha. Gente, isso vale para qualquer matéria. Se você recebeu uma trilha, por favor, finalize, vai até o final, espere a confirmação. Se você vai anexar um trabalho, anexe o trabalho, envia e espera a confirmação. Porque eu tive pessoas que não finalizaram a trilha, fizeram lá, marcaram X e tudo, só que lá no final acharam que estava tudo normal e não apertaram no finalizar. Ele não considera finalizado. E outra coisa, os arquivos enviados, tem que esperar enviar, porque senão dá erro. Eu tive pessoas que falaram comigo, que juraram que enviaram o arquivo, mas não chegou. Não tinha nada, ok? Fechado? Avisos, tranquilo? Dá ok para mim, se entenderam? Para a gente começar a aula. Semana que vem tem mais atividade, hein? Eu vou compartilhar um arquivo com os senhores. Recebam aí. Vamos ver se todo mundo vai conseguir ver. Todo mundo assistiu a videoaula? Todo mundo viu a videoaula? Ótimo. Professor, figura aí atrás as grandes navegações, os medos reais e imaginários. Galera, nós estamos continuando o caminho em direção às grandes navegações. Nós passamos pelo périplo africano e nós estamos indo em direção ao Oriente. O que é o Oriente? Índia, China e Japão. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: como é que os portugueses chamavam as Índias? Eles chamavam o Oriente de Índias. Para ele, todo mundo que estava lá era as Índias. Lembrando que quando eles chegaram aqui na América, Cristóvão Colombo, em nome do rei espanhol, da rainha, ele batizou nosso nativo de índios. Apesar de não ter nada a ver com os indianos. Nós vamos ver como é que é os indianos. Foi um erro histórico. E até hoje nós chamamos nossos nativos de índios. Na verdade, os portugueses vão chegar somente agora na Índia. Realmente lá no império que eles queriam. Então eu fiz um slide com vocês aqui. Peguem um caderno. Tem coisa que é para anotar, que não deu tempo de falar na live. Eu vou tirar as dúvidas dos senhores, passando item a item. Se você tiver dúvida, abre o microfone e pergunta ou escreve aqui para mim. Eu coloquei essa imagem de fundo para vocês lembrarem o seguinte. Navegar naquela época não era fácil. Se vocês olharem na parte de baixo, aqui ó, na parte de baixo, tem vários monstros, como se fossem demônios. Naquela época, navegar era um perigo enorme em oceano aberto. Havia os perigos reais e imaginários. Quem eram os perigos reais? Você encalhar, faltar água, não ter vento, olha a vela carregada ali pelo vento. Não ter vento, que se chama calmaria. Isso era um problema horrível, você ficar dias ou semanas no meio do oceano.
Doenças igual escorbuto, que a gengiva estoura. Você lembra que a gente falou disso? A gengiva estoura, falta de vitamina C. Mas o grande inimigo do navegador eram os medos que eram imaginários. Olha os exemplos aqui, ó, os monstros marinhos. Se você for na internet, tem outras imagens de navios caindo no abismo ou pegando fogo quando chega no Equador. Então os medos eram enormes. Então agora os navegadores estão vencendo esse medo porque eles vão atravessar o Cabo das Tormentas, que vai virar Cabo da Boa Esperança na África, e eles vão chegar lá na Índia. É aí que eles vão chegar onde eles sempre desejaram. Professor, qual é o produto que eles sempre estiveram atrás, sempre estiveram atrás e sempre quiseram encontrar um caminho? São os temperos, chamados de especiarias. Quem não está lembrando, o que está movendo as grandes navegações? Aqui, ó. O que está movendo o Alberto? Talvez a internet. Reinicia o modem para ver se está devagar. Aqui, ó. Eles estavam atrás sempre das especiarias. Gente, mas no caminho das especiarias era muito desafio, era muito perigo. E o objetivo sempre foi chegar nas Índias, chegar onde tinha um comércio de especiarias, o grande local de produção. E eles vão conseguir. Qual é a data? 1498, Vasco da Gama. Dessa vez, o Vasco não foi vice. O Vasco chegou na frente. Eu tenho que fazer essa piada todo ano. Sinto muito, vascaínos. Fazer o quê? Acontece. Professor, qual é os objetivos? Vamos lá. Os objetivos eram buscar os caminhos para as Índias, para tudo. Índia era o nome genérico de tudo que ficava no Oriente. Os portugueses, naquela época, eles não tinham a ideia de os países, o nome deles. Então eles falavam, você está indo para onde? Eu vou para as Índias. Eu vou para as Índias. O que eram as Índias para ele? Tudo no Oriente. Índia, China, Japão, tudo que ficava no Oriente. Professor, isso era um nome genérico. Isso revelava também a visão que os europeus tinham, os portugueses tinham também do Oriente, que eram todos iguais. Nós vamos falar disso. Professor, qual era o segundo objetivo? Acabar com o monopólio comercial de especiarias de genoveses e venezianos na Europa. Quem viu a videoaula, eu lembrei lá o capítulo das grandes navegações. Os portugueses queriam acabar com o monopólio comercial de genoveses e venezianos que recebiam especiarias lá da Índia. Como é que funcionava o comércio? Os indianos vendiam produtos para os muçulmanos levavam para os genoveses e venezianos na Europa e eles vendiam a um preço caríssimo. O que moveu as grandes navegações é justamente buscar novas rotas para chegar nas Índias. E os portugueses vão chegar agora. Eles vão chegar lá nas Índias. E eles vão realizar o sonho deles. Qual foi o caminho que eles escolheram? O périplo africano. Eles contornaram o continente africano para chegar nas Índias. Atravessaram o Oceano Atlântico e Índico para chegar nas Índias. Vai dar certo. Professor, qual é o terceiro aspecto? Vamos lá. A apostila não aborda isso muito, mas isso é importantíssimo. Expandir a fé católica devido à reforma protestante na Europa. Já falei com vocês, dentro de cada navio sempre é um padre, geralmente jesuíta ou de outra ordem, para levar não só a palavra de Deus, mas buscar completar a Igreja Católica que havia perdido os fiéis durante a Reforma Protestante. E mais agora é tão importante, porque os espanhóis e portugueses vão chegar na América e vão converter os nossos nativos, e eles vão chegar lá na Ásia, vão chegar no Oriente. E lá no Oriente eles vão se dar conta que havia várias religiões, e eles vão tentar converter essa população até mesmo à força. Nós vamos discutir isso depois. Não deu para falar na live. Então quer dizer que dentro de cada navio sempre é um membro da Igreja Católica, para tentar levar a palavra de Cristo e converter a população dos locais conquistados, ou então chegavam para fazer comércio, à fé católica, para aumentar o número de dízimo, para aumentar também o número de fiéis, já que o Papa tinha perdido muita gente na Europa. Lembra disso? E o último era, lógico, o objetivo principal era garantir altos lucros para a burguesia e para o rei português, que no caso era Portugal, que estava chegando nas Índias. Professor, dá uma paradinha nisso. Quem tinha interesse nas grandes navegações? Os nobres que queriam expandir seus territórios e riqueza,
Os burgueses que financiavam as expedições, que eram perigosíssimas e caras, então eles queriam um lucro muito alto, e eles vão ter. E também a Igreja Católica para expandir a fé. Ou seja, ninguém é inocente. Ninguém está inocente nessa história. Todo mundo tem um objetivo. E esse objetivo ou é religioso, ou é econômico. Essa história que eles buscaram novas rotas porque eles eram aventureiros, beleza. Mas por trás da aventura estava riqueza, poder, a expansão da fé católica. Fechou? Posso passar o slide? Já copiaram? Dá ok para mim aí. Que nós vamos entrar agora na Índia. Tem que ir acompanhando. Quem assistiu a videoaula, eu comecei falando sobre isso, justamente sobre isso. A questão deles estarem justamente expandindo através da busca de riqueza, mas também a questão da fé católica, entendeu? Os dois estão ao mesmo tempo. Posso passar, Ana? Ó, vamos na Índia. Esse quadro que está na apostila de vocês, lá na página 21, é a imagem do Vasco da Gama chegando lá nas Índias, encontrando o Samorim de Calicut. Eu vou dar um flashback do que estava na videoaula e vocês vão tirar as dúvidas comigo agora se ficou alguma coisa. Quando o Vasco da Gama chega lá em Calicut, na Índia, a Índia não era um país, primeira coisa. A Índia não era um país unificado. Havia samorins e líderes em várias regiões, como se fossem pequenos reinos, ok? Depois que a Índia vai virar um país unificado. Vasco da Gama chega lá em Calicut, em 1498. Quando ele chega lá, ele chega abafando, ele chega se achando. Ele chega falando que está representando o rei mais poderoso da Europa, o rei português Dom Manuel. Ele chega lá e oferece um monte de presentes para o Samorim. Em troca, ele queria ser bem recebido e também pegar as mercadorias, as especiarias e os temperos. Mas quem viu a videoaula viu que isso não deu certo. O que aconteceu entre o Samorim e Vasco da Gama? Como é que foi o primeiro contato? Foi pacífico? Foi ou não foi pacífico o primeiro contato? Como é que aconteceu o primeiro contato deles? Todo mundo morto. Professor, então vamos lá. Como é que aconteceu esse primeiro contato? A primeira coisa é, esse quadro, ele não foi feito para representar a realidade. Na verdade, esse quadro, ele foi pintado em 1898. E Vasco da Gama chegou em 1498. Ou seja, tem uma diferença aí imensa. Tem uma diferença imensa de quantos anos? 400. Na verdade, esse quadro foi um quadro comemorativo. Esse quadro foi pintado para homenagear Vasco da Gama 400 anos depois, no quarto centenário da chegada de Vasco da Gama lá na Índia. E o problema é o seguinte, esse quadro não representa a verdade. Primeira coisa, gente, a navegação era horrível, eu falei com vocês. O pessoal ficava imundo, sujo, tinha rato, tinha piolho, o pessoal chegava magro, cansado, doente, sujo, com roupa a maltrapilhos. Esse quadro representa a verdade? Não. Eu fico imaginando o Samorim vendo os portugueses chegando, horríveis lá, para conversar com ele. Só que o quadro foi feito para demonstrar a superioridade, aqui ó, a superioridade do povo europeu, dos portugueses. Por isso que o Vasco da Gama está nessa pose imponente. O Samorim está olhando lá, tipo assim, tô rindo, não sei nem quem que você está falando. Quem é o Samorim? É esse cara aqui, ó. O Samorim é esse cara que está sentado no trono, olhando desconfiado Vasco da Gama. Professor, como é que foi o primeiro contato real? Primeira coisa, a apostila não fala. Como é que os portugueses conseguiram se comunicar com os indianos que falavam hindu, uma língua totalmente diferente?
Dizem que havia outros mercadores na região que sabiam um pouco de italiano, espanhol. Então, esses mercadores que já faziam comércio com Samorim conseguiram traduzir a conversa para o português. Dizem que eram até muçulmanos também. E essa conversa foi meio truncada. Por quê? Na verdade, eles chegaram cansados, sujos, maltrapilhos, doentes. E o Samorim ficou desconfiado com aquilo. O Samorim olhou aquilo e falou assim: peraí, que rei português é esse que você está mostrando poderoso, só que você está vindo para mim aqui dessa maneira? E os portugueses ofereceram vários presentes aos indianos. Levaram mel, bacias, panelas, descreveram um quadro de Nossa Senhora, uma carta do rei Dom Manuel. E quando o Samorim recebeu aquilo, o Samorim olhou aquilo e falou: peraí, esse aqui que é o rei poderoso que vocês estão representando? E, na verdade, o Samorim ficou desconfiado. Por quê? O Samorim já fazia comércio com os muçulmanos e já sabiam que as especiarias valiam preço de ouro. Quando eles receberam aquele monte de bugiganga que o Samorim recebeu, ele ficou desconfiado e falou: peraí, esse rei é poderoso mesmo? Não, eu vou fazer comércio com você não. E é aí que começam os problemas. Vasco da Gama vai usar a violência. Os indianos não dominavam a arma de fogo. Ele vai bombardear cidades, ele vai sequestrar navios, ele vai queimar pessoas vivas, ele vai mutilar pescadores, tudo para criar o terror no Samorim. E o Samorim, sem escolha, vai fazer um acordo com os portugueses. Pega um carregamento de especiarias, leva na Europa para o seu rei e vê o que vai acontecer. Gente, um carregamento deu um lucro de 4.000%. É como se eu pegasse esse celular aqui, comprasse por R$1 e vendesse por R$4.000. Gente, lucro fantástico. Só que os portugueses chegaram falando mal dos indianos, que eles eram traiçoeiros, que desrespeitaram o rei português, respeitaram a religião, não trataram bem os portugueses. Foi considerado uma ofensa o que o Samorim fez. Eles voltaram a partir de 1500, eles já sabiam que os indianos não tinham arma de fogo e começaram a bombardear o litoral e conquistaram várias cidades ao longo do litoral. Os portugueses não dominaram a Índia, fizeram feitorias, que nem na África, conquistaram algumas cidades, Cochin, Mumbai, Damão, e foram conquistando e fazendo feitorias, pontos de parada de abastecimento e de comércio. Professor, e o que eles faziam com quem enfrentava eles? Eles lutavam e massacravam. Então, na verdade, houve uma aliança pelo terror. A apostila não fala isso, mas está aqui embaixo. Eu botei esse tópico aqui. Ó. Foi uma aliança pelo terror. Por quê? Os sultões muçulmanos, os príncipes hindus, igual Samorim, vendo que não poderiam combater esse estrangeiro que chegava com armas fantásticas, eles acabaram se aliando. Foi uma aliança pelo terror. Na verdade, os portugueses dobraram os indianos e fizeram um comércio desigual, porque eles passaram a ter um lucro imenso. E a partir de agora, não é mais os genoveses venezianos que têm a principal rota comercial de especiarias para a Europa. Quem tem agora são os portugueses. Eles realizaram o sonho deles, que começou em Ceuta em 1415. Professor, como é que eles empregaram as armas de fogo? Tem uma parte muito engraçada na apostila, na página 23. Página 23. Como os indianos não conheciam o canhão, principalmente, a bordo dos navios, e o canhão podia destruir muros, portões, destruir palácios inteiros, os indianos começaram a ver os portugueses como seres místicos, mágicos. Quem é aquele cara que tem aquela arma que cospe fogo? Eles falavam. Quem é aquela pessoa que cospe fogo, que vem com capacete de ferro, com a cabeça, eles falavam, cabeça de ferro, não era capacete. A cabeça de ferro, aquelas coisas que cospem fogo e derrubam os inimigos à distância. Os indianos, no primeiro momento, não entenderam isso, não sabiam que era uma arma nova. Lembra que a pólvora foi feita lá na China. Quem fez os primeiros canhões foram os ingleses. Depois os ingleses ensinaram o mundo todo. Então, os indianos começaram no primeiro momento até aprender. Eles achavam que os portugueses eram seres místicos, mágicos, que eles eram seres especiais, que não poderiam ser derrotados. Então, o que eles fizeram? Vamos nos aliar com esses deuses. Na página 23 tem um texto que fala que os portugueses falavam que eles admiravam aqueles homens brancos
admiravam no início, aqueles homens brancos, com pedras brancas, com cabeças de ferro e com armas que disparam fogo e fumaça. Eram os portugueses conquistando o litoral indiano. Professor, mas você também falou da religião. Para tudo agora. Isso eu não falei na live, que não deu tempo. Lembra que eu falei com vocês que os portugueses levaram os jesuítas para converter a população à religião católica? Lá na Europa, houve a reforma protestante. E Martinho Lutero dividiu a Europa em duas partes. Parte ficou católica e parte virou protestante. Os evangélicos, que a gente já falou. Professor, isso foi um tremendo baque para a Igreja Católica. A Igreja Católica perdeu fiéis, perdeu dinheiro, perdeu poder, perdeu território. E com as grandes navegações, ela enxergou a oportunidade de reconquistar parte do que havia perdido. Então, junto com o Vasco da Gama, a Companhia de Jesus foi em direção à Índia. Quem? Os jesuítas. Os jesuítas, os soldados de Cristo, que tinham a função de catequizar a população. Eles vieram também para a América, para catequizar quem? Os nossos nativos, os índios. Só que tem um problema muito grande, muito grande. Como eu falei, os portugueses já chegaram lá com o pé na porta, com violência, chegaram lá conquistando territórios. Como eles viram que os indianos eram considerados inferiores, para tudo agora. Na visão dos portugueses, os indianos eram inferiores. Não só porque eles não tinham arma de fogo, porque eles tinham hábitos estranhos, inclusive a religião. Olha o slide que eu coloquei aí. A religião foi um grande problema na ocupação do litoral da Índia. Pelo seguinte, lá na Índia, até hoje, as três religiões majoritárias são, na ordem, hinduísmo, que é a maioria, budismo e islamismo. E o cristianismo, que é uma partezinha pequenininha, nem considera. Professor, eu não sei o que é budismo e hinduísmo. Eu vou explicar o que aconteceu quando os portugueses chegaram lá com a Companhia de Jesus. Eles acharam, a Companhia de Jesus, os jesuítas, que eles iam chegar lá, a população ia se ajoelhar, eles iam conseguir fazer os grandes aldeamentos, que nem no Brasil, botar a galera lá para aprender a palavra de Cristo, eles tinham que aprender a língua também nativa, os jesuítas. Então eles tinham que aprender um pouco do hinduísmo, do islamismo, para poder converter a população. Eles acharam que eles iam chegar lá e ia ser o quê? Fácil. Vou chegar lá, vou conseguir converter a população e vai ser tranquilo. Eles já estavam aqui na América, o Cristóvão Colombo aqui, os jesuítas já tinham chegado aqui, já estavam convertendo os indígenas. Desde 1498 também, quando eles chegam aqui. Só que lá na Índia tem um problema muito sério. Lá a população já tinha religiões tipo o hinduísmo, que tinha 3.000 anos. O hinduísmo, hoje, tem mais de 3.000 anos. É uma religião muito antiga. O budismo, idem, muito mais antigo que o cristianismo. Essas religiões budista e hinduísta eram muito mais antigas. Quando o pessoal chega lá, eles vão encontrar uma enorme resistência na conversão dessas religiões. As populações, mesmo das cidades conquistadas, Mumbai, Cochin, Daman, Goa, não vão aceitar a religião do colonizador, não vão aceitar os jesuítas. Professor, e isso vai começar a ter conflitos locais, porque os jesuítas vão ver que mesmo construindo igrejas, mesmo levando a palavra de Cristo, ensinando a cantar, a população, a maioria da população, não se convertia e não se dobrava ao cristianismo. Professor, e o que vai acontecer? Isso aqui, ó. A conversão, na verdade, na Índia, vai ser um fracasso. Aqui na América vai ser um sucesso com os nativos. Sucesso relativo. Mas lá na Índia vai ser um fracasso. Por quê? Mesmo nas cidades conquistadas, a maioria da população se recusava a se converter ao cristianismo. Independente do que os jesuítas fizessem. Ensinassem música, ensinassem a palavra de Cristo, ensinassem outras técnicas lá que eram essenciais. A população não queria se converter. O caso ficou tão sério, mas tão sério, que lá em Goa, que era a cidade mais rica da região, em Goa, eles vão ativar o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício, professor? Não estou lembrando. O Tribunal do Santo Ofício é o tribunal que foi criado lá na Europa para perseguir quem era herege. Lembra quem era herege? Quem pecava contra os valores da Igreja Católica.
E lá na Cidade Boa vai começar a ter uma perseguição àqueles que não se convertiam à religião cristã. E muitos vão ter que até fugir e deixar a cidade. Professor, então o que vai acontecer? Na verdade, a Companhia de Jesus vai fracassar relativamente no objetivo principal, que era converter todo mundo na Índia, vai fracassar levando a palavra de Deus. E muitos não vão se converter. Professor, mas o que tem de especial no hinduísmo e no budismo? Eu não conheço essa religião, eu nunca ouvi falar. Tem uma novela antiga, vira para sua mãe e pergunta: mãe, você lembra do clone? É o seguinte, o hinduísmo e o budismo. Vou falar dessas duas que eu sei que vocês conhecem menos. O islamismo e o cristianismo, pelo amor de Deus, nós já vimos. No hinduísmo, é uma religião muito antiga. Está lá na página 24. Essa religião é de 3.000 a.C. É uma das religiões mais antigas do mundo. O hinduísmo cresceu às margens do rio Indo, na Índia. Por isso que vem o nome hinduísmo. Eles são politeístas. Eles acreditam em vários deuses. Vou falar o nome de alguns. Shiva, Ganesha. São vários deuses que existiam na mitologia deles, que cada um tem uma característica especial. O Brahma. Professor, Brahma não quer dizer o nome de cerveja? Não. É o nome de um deus. Brahma, Shiva, Ganesha e vários outros. Professor, e qual era a característica deles? Além de eles serem politeístas, eles acreditavam na reencarnação no corpo ou em formas diferentes. É mais ou menos o seguinte: você teve uma vida ruim, você pecou, foi criminoso, roubou, fez coisas horríveis. Na cabeça dos hindus, quando você morrer, você pode ter tido uma vida muito boa agora. Mas quando você morrer, você vai reencarnar. Você vai voltar para a Terra. E você volta para a Terra não num corpo melhor. Você volta num corpo pior. Se você faz o mal, você vai receber o mal. É a questão do karma, como se você estivesse levando ali uma carga para a vida. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Então, quando você volta em outro corpo, você, ao invés de voltar numa classe melhor, você vai voltar numa classe pior. Porque você não evoluiu. Você o quê? Piorou. A sua vida passada fez você levar uma vida pior. Professor, o que vai acontecer? Isso vai dar origem a um sistema chamado sistema de castas. O que é o sistema de castas, professor? É um sistema na Índia que existe até hoje, que há grupos melhores, intermediários, há um grupo que é só de trabalhadores, e um outro grupo chamado de Dats, que são os intocáveis, que não são absolutamente ninguém. Alguém já viu aí casamento entre pessoas e animais na internet? Alguma foto, alguma coisa? Alguém já viu? Alguém já viu aqueles casamentos que às vezes o pessoal posta na internet? Olha, o cara tá casando com um cachorro, com um cavalo, com uma vaca. Alguém já viu? Aqui, ó. O negócio lá é tão sério que a vaca na Índia é sagrada, é considerada uma deusa. Então, se ela entra na sua casa e faz cocô, você tem que agradecer, ok? Professor, qual é o sistema de casta que você está falando? Galera, tem gente com o microfone aberto. Se tiver dúvida, você pode chamar, mas eu vou escrever. Olha como é que funciona a Índia. Esse aqui é o sistema de castas. Quem nasce lá em cima são os sacerdotes, os brahmas, os melhores. Embaixo vem as Kshatriya, que são os guerreiros e políticos. Depois vem o Vaishyas, que são os comerciantes, a classe média. Embaixo vem os Sudras, que são os operários. E lá embaixo vem os Dalits, que são os intocáveis. Dependendo da vida que você leva, você deixa de ser um Brahma e quando você volta a viver, você vira o quê? Uma Kshatriya. Se você leva uma vida ruim, você deixa de ser uma Kshatriya e você vira, de repente, um Sudra. Se você continuou pecando e fazendo coisas ruins, você pode voltar como Dalits. O que é Dalits ou intocáveis, professor? São uma caça tão inferior que, na verdade, as pessoas evitam ela. Então, é proibido você caçar um Brahma com um Sudra com um Dalit.
Ou seja, até problema sério de crimes de honra, porque quando as pessoas se apaixonam que são de castas diferentes, isso pode levar até a morte. Porque se a família pega a menina tentando casar com alguém de caça diferente, a família não quer, pode até matar. Isso é muito comum na Índia, em países islâmicos também. Então quer dizer que é um problema muito sério. Então, geralmente, quando você vê uma pessoa casando lá com um cachorro na Índia, ou então com um gato, alguma coisa, é porque ele quer se livrar do mal passado. Ele fez mal para aquela pessoa, ou com alguma coisa, aquela pessoa reencarnou como um animal, um outro ser, e você casa com ele para você se livrar de seus pecados. Você tem que sempre evoluir. Gente, é sociedade hindu. Se você for ver os deuses deles, eles têm centenas de deuses. É tipo na Grécia Antiga, tipo em Roma, tipo no Egito que nós vimos. Só que eles acreditam até hoje e fazem oferenda para esses deuses. Os principais, se eu não me engano, Brahma, essa que está aí, que é a Vishnu, e também esqueci o nome da outra que eu falei, que eu tinha falado no início da aula. Professor, e o budismo? Vamos lá, budismo. O budismo é a religião de Siddhartha Gautama. O budismo, na verdade, ele vai surgir na região também que fica próxima à Índia. Deixa eu só botar o slide aqui de volta. Vamos, computador. Peraí que travou. Deixa eu só botar o slide de novo, que aqui está devagar no computador. Ixi. O budismo, ele acredita também na questão do karma. Ele foi criado por um cara chamado Siddhartha Gautama. Computador. Ele foi criado por Siddhartha Gautama. O budismo, ele acredita que a pessoa vive com karma. Se você leva uma vida boa, se você leva uma vida... aqui agora vai abrir. Vai abrir. Se você leva uma vida boa, se você leva uma vida buscando a iluminação... O que é iluminação, professor, do budismo? É você buscar viver melhor, você se desprender de coisas materiais. No budismo, que é aquele cara que está sentadinho no slide anterior, isso aqui, ó, Buda, esse aqui que é o Buda, esse aqui, de cima, esse é o Buda. Se você acredita que você pode evoluir, você tem que buscar sempre a iluminação, ou seja, abandonar as coisas materiais e o sofrimento. Professor, e quando é que você abandona tudo, você chega aonde? No Nirvana. O Nirvana é a iluminação completa. É quando você se desprende das coisas materiais e você vive sem nada. Quem já viu aqueles monges lá na China, na Índia, lá no Nepal, que o pessoal fala que eles vivem de doação? Eles são budistas. Eles raspam a cabeça. Professor, aonde tem budismo no Espírito Santo? Em Ibiraçu. Alguém já foi lá no mosteiro? Alguém já foi lá no mosteiro de Ibiraçu? Lá no mosteiro de Ibiraçu tem budistas. E eles estão fazendo uma estátua de Buda maior do que o Cristo Redentor. Vai terminar daqui a alguns anos. O budismo surgiu na China. Eles acreditavam em reencarnação. No entanto, que eles acreditam que quando o Buda morre, que ele reencarna, automaticamente ele escolhe um corpo para habitar novamente. Então Buda nunca vai abandonar a Terra. O último Buda que teve, se eu não me engano, era uma criança. O último Buda morreu, eles falaram que uma criança, era uma eleição mais ou menos, que Buda estava reencarnando uma criança. Professor, depois que o budismo saiu da Índia, do Nepal, que foi a criação, foi para a Índia e foi para a China. E até hoje tem um problema sério na China. Por quê? O Nepal foi anexado pela China e a China não aceita liberar o Nepal. E a China é comunista, ela não tem religião. Só que no Nepal, a maioria é budista, então há um conflito religioso e político. No Nepal, as pessoas tentam se libertar da China, mas não conseguem.
Isso aí já é herança também, muitos anos atrás. Professor, então quer dizer que os nossos amigos jesuítas fracassaram na missão deles de converter. A população estava tão ali arraigada com a sua religião, hinduísmo e budismo, o hinduísmo é a maioria lá até hoje, que a população não quis se converter. Se você for na Índia hoje, você vai ver que a maioria da população ela continua a ser hindu, uma parte menor budista, uma parte menor islamista, e tem uma parte pequena que é cristã. Aonde você encontra pessoas que são cristãs na Índia? Em cidades como Goa, Cochin, Damão, aonde os portugueses chegaram. Só que tem um problema sério, galera, porque volta e meia tem ataque lá contra as igrejas cristãs. O pessoal, os hinduístas, budistas e islâmicos não gostam dos cristãos na Índia. Então, volta e meia tem ataque. Professor, qual é o próximo país? A China. Professor, o que a China tem de especial? A China, eles se achavam o centro do mundo. Eles tinham um apelido chamado de Império do Centro. Porque os chineses acreditavam que eles eram o único império que existia no mundo, até eles encontrarem outro império fabuloso chamado Império Romano. Então a China acabou ganhando um apelido chamado de Império do Centro ou Império do Meio. Você pode encontrar qualquer um dos dois, Império do Centro ou Império do Meio, porque eles se achavam o centro do mundo, o único império que era poderoso. Até eles toparem com o Império Romano, descobrir que o Império Romano também era tão grande, maior e mais fantástico que deles. Professor, os portugueses saíram da Índia, conquistaram a Índia em 1500. 1530, a Índia vai ser, algumas partes ainda vai virar o Estado português na Índia, então vai ter a sede em Goa, e Portugal vai criar uma empresa para controlar o comércio no Oriente, o Estado português na Índia, com sede em Goa, em 1530. Quando tiver tudo certinho, eles vão sair da Índia e vão falar, vamos continuar navegando, vamos ver onde é que a gente chega. E é justamente aí que os nossos amigos portugueses vão topar com a China. E eles vão ficar maravilhados. A primeira diferença é que ao invés de você utilizar a violência, os portugueses vão utilizar uma coisa chamada diplomacia. Professor, não sei, eu não entendi o que é isso na videoaula. Segura. Quando os portugueses chegaram na Índia, usaram a violência, intimidação, bombardeios, tortura e conseguiram fazer o comércio e conquistar parte do litoral indiano, utilizando a violência, arma de fogo. Professor, e na China? Quando os portugueses chegam na China, eles veem que a sociedade chinesa é organizada, a população é ordeira, trabalhadora, as cidades são bem construídas e eles tomam um choque, porque eles não vão chegar lá e eles não vão conseguir fazer a mesma coisa que fizeram na Índia. Por quê, professor? Porque a marinha chinesa era fantástica. A marinha militar chinesa e os barcos chineses eram gigantescos. E para eles afundarem um junco chinês, junco, o nome do barco na China se chamava junco, eles iam ter que ter dezenas, centenas de barcos. Galera, olha para cá. Estão vendo essas imagens aí? Quem está vendo essas imagens pequeninas aí? Olha a diferença de tamanho entre uma caravela portuguesa e um junco chinês. O junco chinês era muito maior, feito de madeira, lógico, muito maior do que uma caravela portuguesa. Quando os portugueses chegaram na Índia, eles falaram, opa, aqui eu não posso aplicar a violência igual eu fiz na Índia. Aqui a sociedade não é inferior que nem na Índia. Olha só a cabeça deles. Como eles não conseguiam conquistar um povo, eles falavam, opa, esse povo é igual ao europeu ou melhor. Na cabeça deles, eles não iam conseguir fazer com violência o que fizeram na Índia. Então eles apelaram para a diplomacia. Professor, o que é diplomacia? Diplomacia é você utilizar diálogo e acordos
no lugar da violência. Foi isso que eles fizeram. Professor, eles fizeram isso porque eles eram bonzinhos? Não. Eles fizeram isso porque eles tinham medo. Os portugueses não iam conseguir conquistar a China e nem afundar os navios, os juncos chineses. Os juncos chineses eram tão fantásticos que eles poderiam navegar em alto mar. O que os portugueses demoraram séculos para fazer, espanhóis, os chineses já tinham tecnologia. Havia junco chinês, olha para cá, com dezenas de velas. Juncos chineses que pareciam tanques de guerra para navegar no Rio Amarelo, para transportar centenas de tropas. Olha só que doideira. Havia juncos chineses que era só para você transportar pessoas e havia quartos, ele é tão grande que havia quartos dentro dele, chamados de biambos. Havia juncos chineses que era só para você transportar mercadoria. Os chineses eram fantásticos, eles tinham frotas de juncos imensas e eles navegavam em direção ao Oriente. É aí que o pessoal pergunta, professor, é possível que os chineses poderiam ter chegado aqui na América? Sim, se eles tivessem tentado navegar, sim, porque eles tinham tecnologia e eles tinham barcos imensos. A sociedade lá era organizada, a marinha poderosa. Então os portugueses utilizaram diplomacia, acordos, diálogos no lugar da violência. O que interessava lá na China era a pólvora, era o ópio, eram os temperos, era a seda, que valia muito na Europa. E os portugueses levavam prata que vinha da Europa para vender lá para fazer moeda. Professor, como é que você prova que os chineses eram extremamente organizados, eles eram evoluídos? Quando os portugueses chegaram lá, eles descobriram que quem inventou a pólvora, quem inventou o astrolabe, quem inventou o papel moeda, o dinheiro, quem inventou o papel higiênico, não deu para colocar aí, quem inventou o papel, o inseticida, quem inventou a pólvora, a escova de dente, os fogos de artifícios, foram os chineses. Então eles falaram, nossa, que civilização fantástica, nós somos superiores a eles. É eu que estou riscando, Clara, para chamar a atenção, fica tranquilo. Aqui, ó. E eles começaram a ver que a sociedade chinesa era maravilhosa. Era uma sociedade tecnológica, muito evoluída, que era muito superior aos portugueses. Gente, o negócio foi tão doido, que nessa época, no século XVI, XVII, virou moda na Europa, século XVI, XVII, XVIII, virou moda na Europa você ter em casa objetos da China. Você decorava um quarto na China, um quarto na Europa, com objetos chineses, porque isso era moda, você ter porcelana chinesa, você ter a seda chinesa, objetos da China. Virou moda. Igual você tem um pôster em casa do seu cantor favorito. Virou moda na Europa. Os produtos da China chegavam muito fácil na Europa. Professor, mas tudo ocorreu em paz? Não ocorreu em paz. Primeira coisa, a religião cristã não foi bem aceita. De novo, o cristianismo teve muita dificuldade de entrar no Oriente. Por isso que lá, até hoje, tem poucos cristãos. Me aponta um país na Ásia, no Oriente, que tem muito cristão. Você vai encontrar quase nenhum. Professor, lá ser cristão é minoria. E tem uma parte muito importante da história, que é a questão de Macau. Por quê? A China vai querer ter boas relações com Portugal, porque eles vão trazer arma de fogo, vão trazer prata. E como forma de boa-fé, o imperador chinês vai conceder uma região chamada de Macau, uma região pequenininha aqui, ó, na China, eu coloquei no mapa. Macau vai ser dado literalmente aos portugueses em 1555. E Portugal vai ter um entreposto na China. Só esse local. Como eles não conseguiam conquistar outros por causa da marinha chinesa, eles pediram ao imperador. O imperador deu essa região. E esse Macau vai se transformar no maior entreposto comercial da China, local de abastecimento e transporte de mercadorias. E eles tinham um portal na entrada da cidade que tinha um lema. Qual era o lema dos portugueses? Temam a nossa grandeza e respeitem a nossa virtude. Ou seja, os portugueses se achavam. Quando você chegava em Macau, tinha um portal com essas palavras para assustar todo mundo que entrava. E Macau vai virar uma possessão portuguesa na China.
que só vai ser devolvida em dezembro de 1999. Ou seja, Macau vai ficar durante 450 anos sob domínio dos portugueses lá na China. Só que a China vai virar um gigante, uma potência, e vai exigir o retorno desse pedaço da ilha. Os portugueses não tinham como enfrentar a China, vão fazer um acordo e vão devolver Macau. Só que se você entrar na internet e digitar Macau, China, você vai descobrir que, na verdade, Macau, China, é como se fosse uma democracia dentro de uma ditadura chinesa. E lá tem vários cassinos. Lá a população tem uma qualidade de vida muito grande. É muito caro morar lá. Lá virou uma potência econômica. Então imagina, você está na China comunista, mas tem um pedacinho que é capitalista. Lá, depois que voltou para a possessão chinesa, foi proibido falar o português. Se você for lá, lá ainda tem pessoas que sabem falar português, mas eles não vão falar com você português na rua, porque eles são ameaçados pelo governo chinês. Até hoje está dando problema. Se você digitar Macau aí, revoltas, você vai ver que a população de Macau está protestando contra a China, faz revolta direto, porque a China quer tomar o poder literalmente em Macau e tirar as liberdades da população que eles construíram durante 450 anos. Por exemplo, fazer livre comércio. Lá tem muito cassino, lá é ponto turístico. Lá o pessoal, lá é paraíso fiscal. Quem rouba dinheiro, desvia dinheiro, leva para lá, para os bancos, para lavar dinheiro. Então isso tudo vai acabar. E a China quer tomar, literalmente, governar Portugal, porque ela é considerada uma província autônoma até hoje. E eles querem tomar conta mesmo, acabar. E a China não quer dar essa liberdade, ok? E o último é o Japão. O Japão é o menor que tem. Eu vou indicar para vocês um filme chamado O Último Samurai. Alguém já ouviu falar desse filme? O Último Samurai? É com o Tom Hanks. Tom Hanks? Não. Com aquele cara que fez o Missão Impossível. O Japão é um caso à parte. O Japão estava em guerra civil entre o rei contra os daimyos, que eram os senhores de terra. O Japão estava vivendo uma guerra civil tão intensa que quando os portugueses chegam lá, eles vão fazer uma coisa chamada contrabando para tudo. Na Índia foi conquista pela violência. No Japão foi diplomacia. E na China, no começo, foi contrabando. Por quê? O japonês estava em guerra civil entre os daimyos e os senhores e o imperador com os samurais. Como os portugueses chegaram lá e viram que estava em guerra, eles não pediam autorização a ninguém. Eles chegaram, levavam lá arma de fogo, levavam lá o ópio, a seda, levavam produtos da Europa e trocavam pela lata, trocavam pela prata, trocavam pelas armas de fogo que os japoneses se interessavam e pelo também a pólvora. E isso vai gerar uma mudança cultural. Até nesse momento, o Japão ainda vivia um feudalismo, com aqueles senhores mandando nas terras e as famílias mandando. Mas quando chegam os portugueses, vão levar a arma de fogo, e isso muda a forma de se fazer guerra. Se antes o pessoal lutava tipo samurais, com os códigos de conduta rígido, com as guerras com as katanas, com aquelas espadas que os meninos adoram, né? Aquelas katanas, com a entrada da arma de fogo, muda tudo. A partir de agora, o pessoal vai trocar as espadas pela arma de fogo. Vai trocar aquele código moral dos samurais, eles vão trocar agora pelo código militar. Eles vão ter que aprender uma nova forma de lutar. E isso vai mudar a cultura dos japoneses. E como eles estavam em guerra civil, os jesuítas vão conseguir penetrar com mais facilidade. Exemplo, os jesuítas vão criar a cidade chamada de Nagasaki, que vai ser destruída pelos Estados Unidos com a bomba atômica em 1945. Quem criou Nagasaki foram os jesuítas. Olha só que doideira. A cidade de Nagasaki, que vai sofrer com a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Lá, que a gente vai ver daqui 2 anos. Professor, cena dos próximos capítulos. Não vou entrar nisso não. Depois que a guerra acaba, a guerra vai durar mais de 50 anos. Depois que a guerra acaba, na verdade, vai haver um imperador que vai controlar o Japão. E esse imperador, ele vai ver que a cultura japonesa está sendo desvirtuada, está sendo deixada de lado. Então, na verdade, ele vai fazer uma coisa muito interessante. É o período de Shogunato de Tokugawa. Shogunato de Tokugawa. É como se fosse um imperador governando os daimyos e os samurais ao mesmo tempo. Ele vai baixar um édito chamado Édito de Sakoku. O que é o Édito de Sakoku? Que foi feito ali em 1635.
Ele vai determinar o fechamento do Japão, a expulsão dos estrangeiros e a volta da cultura japonesa. Por quê? Enquanto o Japão estava em guerra civil, os portugueses chegaram, daqui a pouco chegaram outros povos, holandeses, franceses, todo mundo veio com os portugueses fazendo comércio. Não foi só os portugueses começaram. E ele viu, depois da guerra, que a cultura japonesa estava sendo deixada de lado. Então, o que ele fez? Ele baixou em 1675 o Edito de Sakoku. O que é o Edito de Sakoku? Vamos fechar o Japão contra os estrangeiros e nós vamos voltar a valorizar a nossa cultura. Só que tinha um problema. Lá dentro tinha português, tinha francês, tinha americano e tinha também os jesuítas. O pessoal vai começar a ser expulso. Só que os jesuítas vão se recusar a sair do Japão, que eles estavam lá em Nagasaki e outras regiões há muito tempo. E é aí que vai começar uma perseguição aos jesuítas. Alguns vão até ser presos e mortos. Eles se recusaram a sair e eles tiveram que ser tirados à força. Professor, então, moral da história. No quesito religioso, os europeus tiveram sucesso? Não, não tiveram. O Oriente para eles foi um fracasso. Conseguiram ali divulgar o cristianismo em algumas regiões da Índia, do Japão, da China, mas não tiveram sucesso. Eles não converteram todo mundo. Agora, no quesito comercial, os portugueses tiveram sucesso? Com certeza. Eles conseguiram fazer comércio com a Índia, acabar com o monopólio dos genoveses venezianos e se tornaram a nação mais rica da Europa nesse momento. Eles conseguiram ir na China comercializar ópio, seda, produtos que eram raros e caros e chegaram até o Japão. Por que os portugueses são considerados os grandes exemplos de navegadores? Gente, eles saíram da Europa, passaram e conquistaram o litoral da África, chegaram na Índia, conquistaram o litoral indiano, fizeram comércio com diplomacia com a China e chegaram a ocupar parte do território do Japão em Nagasaki, com autorização e depois expulsão do imperador. Eles são considerados os grandes navegadores da história, junto com os espanhóis, que chegaram na América, ok? Mas a aventura dos portugueses foi muito maior, muito mais difícil. Tranquilo? Dúvidas? Escrevam para mim aí as dúvidas, ou então chama no microfone. Se alguém não entendeu alguma coisa. Fala pra gente. Não? Tranquilo? Todo mundo entendeu de boa? Pessoal, semana que vem vai ter atividade. Semana que vem nós vamos ter também devolução de atividade. Vou passar outras, talvez, trilhas. Fiquem preparados para as atividades que nós vamos estar passando, que elas vão ser atividades diagnósticas, para saber se vocês estão realmente entendendo o conteúdo. Eu espero que quem não enviou para mim o trabalho, envie. Quem ficou sem enviar o trabalho, ou esqueceu, ou deixou incompleto, enviem para mim o quanto antes, por favor, ok? E quando estiver fazendo a trilha, vá até o final. Se você não for até o final, vai aparecer para mim incompleto. Tranquilo? Galera, então se não tem dúvidas, até a próxima videoaula, até a próxima live semana que vem. Tchau, tchau. Saudades imensa. Espero que passe rápido para a gente voltar até as aulas. Eu tô com saudade até da bagunça de vocês também. Beleza? Tchau, tchau, sétimo ano. Até a próxima.